música, não? Não. Boa tarde. Nós estamos entrando 1 minuto, 2 minutos com antecedência para dar tempo de você entrar, pegar sua Bíblia, pegar sua caneta e para acompanhar com a gente. Então, dando esse tempo para outras pessoas também poderem entrar online e estudar conosco nesta tarde. Então, falta 2 minutos. Daqui 2 minutos, então, nós vamos iniciar definitivamente. Enquanto isso, a gente vai ficar igual bastidor de telejornal. A gente fica conversando e tal, só para dar um tchan de telejornal, né, de ensinamento de escola. Apareceram os comentários aqui. 59. Vamos fechar a porta ali. Fechar. Só não. Né? Eu? Não? Você passou por ela. Você passou por ela. Eu passei por ela? Ah, tá. Fala, Natália. Ah, sim. 3 horas. Boa tarde. Estamos iniciando mais um Vem Estudar Comigo. Nós, antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos orar a Deus, né, para que Deus venha nos abençoar. Vou pedir para minha esposa orar conosco. Boa tarde. Então vamos começar orando, né? Que o Espírito nos ajude nesse tempo de aula. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por esse dia que o Senhor tem nos dado até aqui, Pai. Te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, por cada um que possa estar, Senhor, aqui ligado conosco. E também aqueles que ainda vão se ligar. Senhor, que tua bênção seja estendida a todo lar, a toda casa. E que a tua sabedoria venha a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Então, nós vamos iniciar hoje. Vamos retroceder um pouquinho. Nós iniciamos o capítulo 7, né? Que fala das traduções da Bíblia. E paramos na definição e distinção. Mas paramos no tópico da tradução literal. Então, a tradução literal é a tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido. Trata-se de uma transcrição textual, palavra por palavra. Já a transliteração é a versão das letras de um texto em uma certa língua para as letras correspondentes de outras línguas. Vejamos então as versões mais conhecidas. Como a gente já falou no início, algumas coisas vão repetir aqui para a gente poder elucidar bem o nosso estudo. Primeiro, anote bem aí, não deixe de anotar, a Septuaginta. O significado desta palavra é 70. Anote bem. O significado da palavra Septuaginta é 70. Se você vê alguns transeuntes aqui atrás, não repare não, tá?
A abreviação dessa versão é LXX, sendo às vezes chamada de versão alexandrina, por ter sido traduzida no reinado de Ptolomeu II, Filadelfo, na cidade de Alexandria, no Egito, 284 a 247 a.C. Conta-se que 72 eruditos procedentes da Palestina, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, que viajaram para Alexandria, traduziram o Pentateuco do Antigo Testamento hebraico para o grego em 72. Uma coisa que eu estou vendo aqui que está sendo muito... Ele está falando do significado da palavra Septuaginta, ou da tradução, ou da palavra Septuaginta, de uma forma mais abrangente, né? De uma forma até mais elucidativa, para a gente entender um pouco a respeito disso. Então, isso é muito bom você gravar no seu... Que às vezes você vai ouvir alguém falar sobre Septuaginta, você já vai saber o que é que está sendo falado dessa palavra. Então, ela é a tradução mais velha, né? E Septuaginta significa 70. Isso, Septuaginta. E ela quando eles colocam, em vez de colocar Septuaginta, eles colocam L, né? Que é 50 em algarismo romano. Isso. XX, que é 20, né? LXX. Em algarismo romano. Eu não falei isso, né? Falei? Falou, LXX. Tá. LXX, que é em algarismo romano. Faz necessário salientar que, com o tempo, essa palavra viria a denotar a tradução para o grego de todo o Antigo Testamento hebraico. Essa talvez seja a mais importante das versões, por causa de sua data antiga e influência sobre as outras traduções. Além dos 39 livros do Antigo Testamento, ela contém os livros conhecidos como apócrifos. Já falamos que é sem os livros que não têm, não estão na nossa Bíblia. Você vai encontrar isso na Bíblia das edições Paulínia. Vamos falar agora sobre o Pentateuco samaritano. Então anota aí, Pentateuco samaritano. Essa obra foi, de fato, uma porção manuscrita do próprio texto hebraico, não sendo, na verdade, uma tradução, e muito menos uma versão. Contém os 5 livros de Moisés, pois os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco. Eles não aceitavam nenhum outro... Os profetas. Nenhum outro manuscrito, no caso, né? Na época, que é o pergaminho, né? Pergaminho. Eles não aceitavam isso, só aceitavam só os 5 livros de Moisés, que é chamado Pentateuco samaritano. Outra coisa, eu tenho falado aqui e não tenho observado o acento no i, né? Mas tem pessoas que estão me acompanhando que eles estão observando e estão falando, olha, você falou ali, tem que prestar atenção, eu tenho minha professora aqui de português, aqui, a minha esposa. Eu quero aqui aproveitar que ontem e amanhã nós estamos fazendo 39 anos de casados. Estamos tendo a felicidade de comemorar esse tempo juntos. E agora estamos aqui juntos, estudando, continuamos juntos, estudando a palavra de Deus. Traduções siríacas, eu tenho falado siriaco. Irmãos, perdoe a minha falha. Siríaco. Então a palavra é siríaco, porque tem um acento no i. Então, traduções siríacas. O idioma siríaco, ou, entre aspas, aramaico, era comparado ao grego koiné e ao latim da Vulgata. Era a língua comum do povo nas ruas,
as principais versões siríacas do Novo Testamento são as seguintes. Então vamos lá. 1. Siríaco Antigo. São conhecidos 2 manuscritos principais dessa obra. A. O Siríaco Curetônio, um pergaminho do século V, que se encontra no Museu Britânico. Recebeu esse nome em homenagem ao doutor Curretan. Não sei como é que se pronuncia, mas está escrito aqui, ó, Curretan, que o editou. Agora, B. O siríaco sinaítico é outro nome. Nós falamos agora há pouco de o siríaco curetônio e agora o siríaco, meu Senhor do céu, sinaítico. Um palimpsesto do século IV, descoberto no monastério de Santa Catarina, no Sinai, em 1892. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Eu só tenho que dar glória a Deus, né? Porque fica esse passa para lá, para cá, tira a sua atenção da aula e também tira a minha, né? Eu falei para você não se preocupar, mas infelizmente acontece isso quando é online, né? A gente não pode editar. Bom, vamos lá. Nós falamos né? Que é o siríaco antigo, e agora vamos falar sobre a versão pesbita, ou é pesbita não, é peshita, é P-E-C-H-I-T-A, ok? Então vamos lá. A palavra peshita significa simples ou comum, sendo conhecida como Vulgata Siríaca. Olha. Tem apenas 22 livros do Novo Testamento. Falando-lhes, segundo Pedro 2. Não, faltando, perdão, irmãos. Faltando-lhes, segundo Pedro 2. Está faltando aí. E 2 e 3, e faltando também João, Judas e Apocalipse. Segundo o professor Russell Norman Chaplin, o peshito é representado por 350 manuscritos existentes, alguns dos quais recuam até o século V e VI. Outras versões siríacas surgiram depois dessas. Em 508, na Síria, em Hierápolis, sob a direção de Filoxeno, foram adicionadas ao cânon das igrejas sírias os livros excluídos da versão peshita, ou seja, segundo Pedro 2 e 3, 2 e 3, e João, Judas e Apocalipse. Em 616, Tomás de Heracleia, bispo de Mabugue, reeditou o texto de Filoxeno, produzindo uma versão distinta que se tornou conhecida como Siríaca Heracleana. São os nomes difíceis, né? São nomes difíceis. Gente, mas tudo isso só para saber as traduções que havia, né? E que depois chegou até nós. Eu quero fazer aqui um lembrete para você. Você aí, se tiver alguma dúvida, devido até à complexidade de alguns termos aqui, quiser fazer alguma pergunta, você coloca lá pergunta e a gente então faz a sua pergunta que nós vamos ver e responder a você. Também quero incentivar você o seguinte: o que nós estamos estudando é concernente à palavra de Deus. Certamente haverá toda e qualquer situação para impedir, isso produzida por
fontes e ossos espirituais para impedir que você tenha conhecimento da palavra. Vocês sabem que a palavra de Deus ela é espiritual, ou seja, ela é transmitida ao nosso espírito. E quem é que tem o interesse de que o seu espírito, essa palavra não venha atingir o teu espírito e você cresça em Deus? E que você se prepare, se molde a semelhança de Deus, é o diabo. Então, certamente, ele vai procurar roubar seu tempo, vai procurar roubar sua atenção, vai acontecer uma série de coisas, crianças vão cair, se machucar igual na aula passada, vai acontecer um monte de situação, porque justamente nesta uma hora é que tudo acontece. Né? Amém. Eu posso Pode. fazer uma observação? Então, a gente ouve bastante falar de Vulgata, né? Quando a gente está lendo. Então, Vulgata, para resumir, é uma tradução, né? Que foi mais difundida e ela é a mais popular. Então, Vulgata é a versão mais difundida e mais popular. Ótimo, que é a tal da Peshitta, né? Isso, que é a tal da Peshitta, é mais né? popular, um linguajar mais popular. Então, você entendeu, né? Anota aí, que é Vulgata, então, ela é a mais popular e mais difundida. E mais difundida entre aqueles que... as traduções. Das traduções. Bom, então nós vamos falar agora a tradução latina, que é a Vulgata Latina. Por mais de 1000 anos predominou no cristianismo ocidental uma grandiosa tradução da Bíblia, a Vulgata Latina. Vários estudiosos haviam traduzido as escrituras para o latim. Entretanto, foi na pessoa de Sofrônio Eusébio Jerônimo que a versão latina se firmou. Por volta do século III depois de Cristo, o latim começou a substituir o grego. Olha, isso é importante você anotar. Como língua de ensino no vasto mundo romano. Um texto uniforme e confiável era extremamente necessário para o uso teológico e litúrgico. Havia muita confusão a respeito dos textos latinos da Bíblia, considerados heréticos e controversos. É desta época que o Concílio de Niceia, em 325, na Constantinopla, primeiro, né, Constantinopla I, em 381, e Éfeso, em 431. Devido à diversidade de versões e traduções e revisões bíblicas do século IV, Damasco, bispo de Roma, em 366 e 384, inconformado com essa situação, providenciou uma tradução do texto da antiga versão latina, encarregando Jerônimo, eminente erudito no latim, grego e hebraico, para fazer a tradução que se denominou Vulgata Latina. Então deu para você entender aí que ele acabou simplificando, né? Para o entendimento da época. Aí ele colocou tudo em latim. Tudo em latim. Colocou tudo em latim. Jerônimo começou seu trabalho com uma tradução da Septuaginta em grego. Logo desistiu do seu intento, visto que a Septuaginta era considerada, inclusive por Agostinho, verdadeiramente a palavra de Deus inspirada e inerrante. Em vez da mera tradução inspirada baseada em originais, mera tradução não inspirada, baseada em originais hebraicos. Mais tarde, sob forte oposição e saúde precária, voltou-se para o texto hebraico, que estava em uso na Palestina, como texto base para a sua tradução, concluindo assim, em 405 depois de Cristo, a tradução latina do Antigo Testamento hebraico, que não recebeu calorosa recepção de imediato. Ou seja, não foi aceito. De imediato não foi aceito. Que ele foi feito a tradução do Novo Testamento na língua latina do Antigo Testamento hebraico. Após sua morte, em 420 depois de Cristo, a tradução do Antigo Testamento por ele realizada sobressaiu sobre as demais, servindo de base para a maioria das traduções da Bíblia anteriores ao século XIX.
Amém? Olha só, é muito importante tudo isso. Eu sei que acaba muitas vezes usando muitos termos fortes, mas isso vai a cada dia vai se tornando mais atraente, porque nós estamos vendo em primeiro lugar a Bíblia, precisamos saber de onde ela veio, precisamos saber como ela, né, e as suas traduções, mas logo nós vamos entrar também nos nomes de Deus, nós vamos entrar em outros temas que são de muita relevância e muita importância para o nosso crescimento espiritual. Amém. Nós vamos agora para o capítulo 8. Então você anota aí, capítulo 8. As traduções para o português. Né? Agora nós vamos ver a tradução quando ela veio para o português. A história registra que o primeiro texto bíblico traduzido para a língua portuguesa foi produzido por Dom Diniz em 1279 a 1325, rei de Portugal. Pensou? Ele foi que traduziu para o português, mas português de Portugal, né? Mas completamente compreensível para nós. Exímio conhecedor do latim clássico e estudioso da Vulgata, Dom Diniz deliberou enriquecer sua língua materna traduzindo as Sagradas Escrituras para o nosso idioma baseado na Vulgata Latina. Quer fazer algum comentário? Meu avô, ele era português. Ah, é? E ele tinha uma Bíblia escrita assim. Então, era bem antiga a Bíblia dele, né? Meu avô era de 1901. Olha só. Velho? Então, e ele tinha uma Bíblia portuguesa, né? Era bem fácil de ler, não era tão difícil, não. Tinha os... PH, né? isso, em vez de F. Embora lhe faltasse perseverança, traduziu do latim, do próprio punho, 20 capítulos do livro de Gênesis. Olha. Antes mesmo da tradução inglesa de John Wycliffe, que somente em 1380 traduziu as escrituras para o inglês. Veja que, olha, para o inglês foi 1380, para o português, 1279. Fernão Lopes afirmou, em seu curioso estilo de cronista do século XV, que Dom João, em 1385 a 1433, um dos sucessores de Dom Diniz ao trono português, fez grandes letrados em linguagem dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das epístolas de Paulo, para aqueles que ouvissem e fossem mais devotados a Deus. Esses grandes letrados eram padres que também se utilizaram da Vulgata Latina em seu trabalho de tradução. Enquanto esses padres trabalhavam, Dom João I, também conhecedor do latim, traduziu o livro de Salmos, que foi reunido aos livros do Novo Testamento, traduzido pelos padres. Seu sucessor, Dom João II, outro grande defensor das traduções bíblicas, mandou gravar no seu cetro a parte final do versículo 31 de Romanos 8. Olha só, olha o que ele escreveu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensou se não tivesse achado esse? Já pensou? Que maravilha, gente. Nós também, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Atestando assim quanto os soberanos portugueses reverenciavam a Bíblia. Né? Como nessa época a imprensa ainda não havia sido inventada, os livros eram produzidos em forma manuscrita, fazendo-se o uso de folhas de pergaminho. Isso tornava a sua circulação extremamente reduzida. Né? Pensa só, uma dificuldade, eles carregando aqueles monte de rolo de pergaminho. Eles amarravam, né? E carregando para cima e para baixo. Aí depois tinha que procurar. Eu não sei se eles enumeravam alguma coisa, alguma forma de identificar, eles tinham.
Mas imagina isso, como era bem difícil. Por ser um trabalho lento e caro, era necessário que ou a igreja romana ou alguém muito rico assumisse os custos do projeto. Ninguém mais indicado para isso que os nobres e os reis. Outras figuras da monarquia de Portugal também realizaram traduções parciais das escrituras. A neta de rei Dom João I e filha do infante Dom Pedro, a infanta Dona Filipa, traduziu do francês os evangelhos. No século XV surgiram publicados em Lisboa o Evangelho de Mateus e trechos dos demais evangelhos, trabalho realizado pelo Frei Bernardo de Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores portugueses da Real Abadia de Alcobaça. Ele baseou suas traduções na Vulgata Latina. Vocês percebem que quem detinha o direito de ter as escrituras era a Igreja Romana, né? Ninguém mais tinha. Era somente eles. Por isso estava isso na mão de monges, de padres, de cardeais ou de dom, né? É que a igreja primitiva era ele. Na realidade, a igreja primitiva, Era a igreja para católica. você entender, a igreja primitiva, ao longo do tempo, ela foi denominada católica. É. Sabia? Católica significa para todos. Tá entendendo? Porque católica significa igreja para todos. Ou seja, igreja católica, igreja para todos. É. Anotou? Isso é importante você saber. Igreja para todos. Então, a princípio, a igreja primitiva, onde nós iniciamos, nós falamos da igreja primitiva, era católica. A primeira harmonia dos evangélicos em língua portuguesa, preparada em 1495 pelo cronista Valentim Fernando e intitulada de Vita Christi, teve os seus custos de publicação pagos pela rainha Leonora, esposa de Dom João II. 5 anos após o descobrimento do Brasil, a rainha Leonora mandou imprimir também os livros de Atos dos Apóstolos e as epístolas universais de Tiago, Pedro, João e Judas, que haviam sido traduzidos do latim vários anos antes do Frei Bernardo da Brinega. Olha, você está observando aí que há vários momentos em que foram feitas traduções separadas dos livros. E nós já estudamos quando foi feito o cânon, que é a união dos livros, né? Que é importante. Depois elas foram transformadas no cânon. Então, amor, o que eu vejo assim, né, é que era um estímulo para as pessoas para descobrir, para ter descobertas, né, como teve do Brasil, das Américas, o intuito de evangelizar, de levar a palavra. O conhecimento Então, da palavra. por isso era tão importante essa tradução, né, do latim para a própria língua, do grego para outras línguas, né, porque eles entendiam que tinha que levar a palavra de Deus. Como ainda até hoje. E eu creio que isso era mesmo Deus ali operando. Né? Como ainda até hoje, né, é traduzida ainda para muitas línguas ainda que não foram traduzidas, principalmente com os indígenas, né? Muitas regiões da África, por exemplo, não tem a tradução no seu dialeto, né? Em 1566 foi publicada em Lisboa uma gramática hebraica para estudantes portugueses. Ela trazia em português como texto básico o livro de Obadias, que é um apócrifo, né? É um apócrifo. Obadias? Obadias. Não tem o livro dele, não. Não tem não, Sé. Não, né? É um livro apócrifo. Meu Olha Deus. só aí, ó. Tem, amor? Tem? Não, tem. Peraí, na verdade, eu é que tô pisando na bola aqui, gente. Verdade, livro de Obadias, tem sim. Oh, meu Deus.
Preciso estudar a Bíblia de novo, hein? Tá vendo? Para vocês verem que ninguém sabe tudo, né? Nós não sabemos nada. Nós estamos aprendendo juntos. Verdade, o livro de Obadias. No início do século XIX, o padre Antônio Ribeiro dos Santos traduziu os evangelhos de Mateus e de Marcos, ainda hoje inéditos. É fundamental salientar que todas essas obras sofreram ao longo dos séculos implacável perseguição da Igreja Romana, e de muitas delas só escaparam 1 ou 2 exemplares, hoje raríssimos. A Igreja Romana também amaldiçoou a todos os que conservassem consigo essas traduções da Bíblia em idioma vulgar, que eles chamaram de idioma vulgar, conforme as denominavam. É por isso que eu falei, só eles detinham, então, o poder de ter as escrituras. Aí, é claro que depois veio a reforma protestante. De novo, vou salientar aqui que eu e minha esposa não somos professores. Estamos estudando juntos, ou seja, nós decidimos estudar, tocados por Deus no nosso coração, mas decidimos compartilhar, porque Deus tocou no nosso coração para compartilhar com vocês. Então é certo que ela está indo mais longe do que a gente esperava. Por isso eu estou sempre enfatizando que haverão lutas para impedir você de aprender. Mas se você tem interesse em aprender a teologia, então vem estudar conosco, né? Bom, período das traduções completas. Agora é o período das traduções completas. Anota em negrito aí. Período das traduções completas. Aprove a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e Novo Testamento. Nascido em 1628, em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa, João Ferreira de Almeida, quando tinha 12 anos de idade, mudou-se para o sudeste da Ásia. Após viver 2 anos na Batávia, atual Jakarta, na ilha de Java, Indonésia, Almeida partiu para Malaca. Então, ou seja, para muitas pessoas que sempre vê aí Bíblia, tradução atualizada, João Ferreira de Almeida, muitas pessoas que pensam que ele era brasileiro, não era não, tá? Português. Português de Portugal. Português de Portugal. Na Malásia, e por meio da leitura de um folheto em espanhol, acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo à fé evangélica, né? O João Ferreira de Almeida. No ano seguinte, começou a pregar o evangelho no Ceilão, atual Sri Lanka, e em muitos pontos da costa de Malabar. Eu creio, irmãos, que o fato dele se converter do catolicismo para o evangelho é porque havia aquela detenção da autoridade da Igreja Romana de deter, né, as escrituras apenas, exclusivamente para eles. Mas como ele queria traduzir para que isso fosse a infinidade de lugares, nos lugares mais longe da terra, então ele se converteu à fé evangélica. Antes dos 17 anos de idade, iniciou o trabalho da tradução da Bíblia para o português, mas lamentavelmente perdeu seu manuscrito e teve que reiniciar a tradução em 1648. Por conhecer o hebraico e o grego, Almeida pôde utilizar-se dos manuscritos destas línguas, calçando sua tradução no chamado Textus Receptus. Anota aí, Textus Receptus, do grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu das traduções holandesas, francesas, tradução da Beza, italiana, espanhola e latim, que é a Vulgata. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento
e naquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisar a que a tradução foi submetida levou Almeida a retomá-lo e enviá-lo para ser impressa em Amsterdã, Holanda. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro novo... Anota aí. Quando surgiu o primeiro Novo Testamento? Em português, trazendo no frontispício os seguintes dizeres, que transcrevemos literalmente. O Novo Testamento, isto é, todos os santos sacros, e aqui ele escreve aqui os sanctos, né? Livros de escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto de nosso fiel Salvador e Redentor Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro e pregador do Sancto ou do Santo Evangelho, com todas as licenças necessárias. Veja o coração dele como estava tão envolvido, tocado, para que a palavra da verdade se espalhasse pelo mundo, né? Que ele, né, não via a hora de isso se tornar um fato. E então ele conseguiu as licenças para que isso pudesse ser feito. Em Amsterdã, por viúva de J.V. Sommeren, ano de 1681. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida. Muitos deles traduzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto em inglês com a tradução holandesa de 1637. Ou seja, não era uma tradução muito fiel, né? Que havia erros. E depois eles foram verificar isso no grego e no hebraico, né? Nas traduções gregas e hebraicas. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução. E outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Você vê? Mas mostra o quanto aquilo era considerado tão importante. Porque não é pelo fato de a gente considerar tão importante assim que a gente não venha cometer erros. Às vezes a ansiedade da gente passar a verdade, às vezes você pode cometer erros. Mas o importante é que quando você estuda, você percebe que o erro. E você vai lá e corrige. Que nem eu corrigi o siriaco, que na realidade é siríaco. Ai, ai. Amém. Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento e, ao falecer em 6 de agosto de 1691, havia traduzido Ezequiel 41, 21. Em 1748, o pastor Jacobus Opden Acker, Então ele da não Batávia. conseguiu traduzir tudo, né? Tudo não, né? Da Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida. E 5 anos depois, mais precisamente em 1735, foi impressa a primeira Bíblia completa em português. E em 2 volumes. Estavam, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Apenas dos erros iniciais ao longo dos anos, estudiosos evangélicos têm depurado a obra de João Ferreira de Almeida, que tornando-se a preferida dos leitores de fala portuguesa. Olha, meu, é importante você observar o trabalho árduo que foi feito para que hoje você e eu tivéssemos o privilégio de ler a Bíblia, de
mudar, de folhear a nossa Bíblia e ver quão preciosas estão ali as verdades de Deus na sua palavra. Mas isso não foi feito de uma forma muito simples ou fácil. Ao contrário, houve muita dificuldade, houve muitos erros, até que a versão que chegasse a nós de uma forma mais perfeita e mais fiel aos verdadeiros E mais escritos. clara para nós, né? Fiel aos manuscritos originais. A gente sabe que hoje tem Bíblia que elas são as mais fiéis aos manuscritos originais. Uma delas, que muitos dizem, né, que é mais próxima dos originais, é a... que eu falei mesmo, Deu branco, gente. Septuaginta? A Não, Vulgata? não. A tradução da Bíblia que nós estamos lendo hoje, É a de Almeida. não é tradução. Eu estou falando de que é mais próxima hoje, que foi impressa agora com o nome... King James. A King James. Obrigado. Me deu um branco. É sinal que eu estou muito novo, gente. Por isso que às vezes eu esqueço. Né? Chegou uns Mas alunos aí a atrasados. King James, que tem uma tradução... Eu adoro ela. Ela é excelente. Ela usa alguns termos, inclusive ainda em hebraico. Vamos lá agora. Existe outra tradução, a tradução de Figueiredo. De Figueiredo. Nascido em 1725 em Tomar, nas proximidades de Lisboa, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, traduziu inteiramente o Novo Testamento, gastando 18 anos nessa laboriosa tarefa. Isso tudo é pra gente dar valor, né? Hoje em dia, a Bíblia a gente tem em todo lugar, de tudo que é tradução, de todos os tamanhos, do jeito que a gente quiser. E você... Da mulher, do homem, do jovem, né? Você sabe a que eu comparo a Bíblia? A um diamante bruto. Né? Bruto, ele é uma pedra meio rústica, mas ele vai sendo lapidado para se transformar naquela pedra tão maravilhosa e tão preciosa e tão cara. Né? A Bíblia também ela foi lapidada para chegar até a perfeita harmonia com as traduções originais dos pergaminhos, né? 18 anos o homem gastou da 18 vida anos dele, ele né? gastou. A primeira edição do Novo Testamento saiu em 1778 em 6 volumes. Quanto ao Antigo Testamento, os 16 volumes de sua primeira edição foram publicados em 1783 a 1790. E em 1819 veio à luz a Bíblia completa de Figueiredo em 7 volumes. Veja que ela era separada em volumes, né? E em 1821 ela foi publicada pela primeira vez em um só volume, né? Um só volume. Figueiredo incluiu em sua tradução os chamados livros apócrifos, que o Concílio de Trento havia acrescentado aos livros canônicos, de 8 de abril de 1546. Esse fato tem contribuído para que sua tradução seja ainda hoje apreciada pelos católicos romanos na de fala portuguesa. Ou seja, a tradução do Figueiredo é a Bíblia da Edições Paulinas. É a Bíblia da Edições Paulinas. Tradução, você vai ver lá a tradução de Figueiredo. Na condição de exímio filósofo e latinista, Figueiredo pôde utilizar-se de um estilo sublime e grandiloquente, que resultando seu trabalho em um verdadeiro monumento da prosa portuguesa. Só um lembrete aqui. Não há diferença no conteúdo das edições paulinas como aquelas das traduções de João Ferreira de Almeida. A única diferença que você pode observar é os livros apócrifos que foram acrescentados. Mas qualquer parte que você pegar na Bíblia de edições paulinas, é paulinas, né? Não é paulinas. Edições paulinas,
você vai observar que é a mesma coisa, tá? Mas por não conhecer os idiomas originais, de ter se baseado tão somente na Vulgata, sua tradução não tem suplantado em preferência popular o texto de Almeida. Eu estou lendo aqui a plaquinha que sobe, né? Tem uma plaquinha que sobe aqui, nós somos profissionais, gente. A plaquinha sobe e diz, não é Paulínia, é Paulinas. Obrigado para a produção aí. A produção, ela nos avisa. Bom, você quer fazer algum comentário? Não. Ó, eu sei que você gostaria de fazer, mas você está do outro lado. Vamos começar então agora o capítulo 9. Anota aí, capítulo 9. Eu quero que você anote capítulo por capítulo. Quero fazer um lembrete a você que a essa hora da tarde tem muita gente que está trabalhando. Muitas pessoas não estão na hora para que possam estudar. Mas eu peço a você que compartilhe com quantos vocês puderem, porque certamente, como é um estudo de teologia, compartilhe não só essa aula de hoje, mas todas as que você puder, ou aquelas pessoas que receberam o seu compartilhamento, quiserem também. Fale aonde, mostre o endereço onde eles vão buscar os vídeos desde a primeira aula. Nós temos os vídeos, temos compartilhado. Quando termina a aula, a gente compartilha o vídeo da aula para que você possa então compartilhar quantas pessoas forem possíveis, quantos compartilhamentos você puder fazer. Então vamos lá. Capítulo 9. A Bíblia no Brasil. Em 1847 foi publicado em São Luís do Maranhão o Novo Testamento traduzido pelo rei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se baseou na Vulgata. Esse foi, portanto, o primeiro texto bíblico traduzido no Brasil. A partir de segunda-feira, essa aula vai ser dividida em dois oradores. Na primeira meia hora, eu que vos falo. E na segunda meia hora, minha esposa que está aqui ao meu lado. Amém? Combinado? Sim. Fala mais alto. Combinado. Combinado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos então dividir, vamos compartilhar para que as mulheres que gostam de ver uma mulher aqui também falando, vão aplaudir, né? A minha esposa. Essa tradução tornou-se famosa por trazer em seu prefácio pesadas acusações contra as Bíblias protestantes, que, segundo os acusadores, estariam falsificadas, né? Ou seja, eles estavam acusando das versões protestantes, das Bíblias protestantes, serem falsificadas ou falsas. E falavam contra Jesus Cristo e contra tudo que há de bom. Veja só, gente. Eles agora começaram, veja como a dificuldade da mensagem Da verdade chegar, né? chegar até o ouvinte. Mesmo aqueles que se dizem religiosos, zelosos, acabam se tornando oponentes da verdade. Uhum. E aí começam então agora a tentar impedir ou dizer que é falso. São hoje chamados, nos dias atuais, que poderíamos denominar, e a investigação poderia chegar até lá, de fake news. Né? A Bíblia é fake news. Mas não é. Glória a Deus que não é. Foi com ela que eu me converti, com ela que eu tenho estudado até os dias de hoje e tenho sido edificado por Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Em 1879, a Sociedade da Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro publicou o que foi conhecida como a primeira edição brasileira do Novo Testamento de Almeida. Essa versão foi revista por José Manuel Garcia, docente do Colégio Dom Pedro II, pelo pastor M.P.B. de Cavalhosa, de Campos, do Rio de Janeiro,
e pelo primeiro agente da Sociedade Bíblica Americana do Brasil, pastor Alexandre Blackford, ministro do Evangelho no Rio de Janeiro. Harpa de Israel foi o título que o notável hebraísta P.R. dos Santos Saraiva deu à tradução dos Salmos publicadas em 1898. Gente, é importante você anotar isso e guardar isso. Você saber que foi chamado de Harpa de Israel, a tradução dos Salmos, publicada em 1898. Em 1909, o Padre Santana publicou sua tradução dos Evangelhos de Mateus, vertida diretamente do grego. 3 anos depois, João Basílio, não sei se é João, J. Basílio Teles publicou a tradução do livro de Jó, com sangrias poéticas. Em 1917, foi a vez de J.L. Assunção publicar o Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata Latina. Em 1917, traduzido pelo velho idioma etíope, surgiu isoladamente no Brasil o livro de Amós, traduzido por Esteves Pereira. Com certeza, depois de tudo isso, quando você for olhar a Bíblia, você vai falar, nossa, né? Como foi maravilhoso saber, como é precioso isso, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito feliz em estudar isso. Já estudei outras vezes, mas já esqueci tudo, gente. Estou estudando tudo de novo. 6 anos depois, João Basílio Pereira publicou a tradução do Novo Testamento e do livro de Salmos, ambos baseados na Vulgata. Por essa época surgiu no Brasil, infelizmente, sem indicação de data, a Lei de Moisés Pentateuco, edição bilíngue hebraico-português, preparada pelo rabino Meir Maciahá Melamed. Esse foi o rabino agora, né? O padre Humberto Roden foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo Testamento diretamente do grego. Publicada pela Instituição Católica Romana, Cruzada Boa Esperança, em 1830, essa tradução, por estar baseada nos textos considerados inferiores, sofreu severas críticas. Todos esses acima mencionados fizeram traduções parciais das Sagradas Escrituras. Entretanto, paralelamente, a partir de 1902, nas sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia no Brasil, patrocinaram uma nova tradução das Escrituras para o português, baseada nos manuscritos melhores que os utilizados por Almeida, né? Eles foram lá buscar, então, lá do grego, do hebraico, né? Para poder trazer, sabe, uma coisa mais clara, né? A comissão constituída para tal fim, composta de especialistas no vernáculo original, entre eles o gramático Eduardo Carlos Pereira, fez o uso da ortografia correta e vocabulário erudito. Olha, eu quero incentivar você, sabe, no aplicativo da Bíblia JFA, lá tem algumas traduções bíblicas. E você vai lá ver lá que tem a de 1848. Tenta ler ela para você ver só. É meio complicadinho, porque é em português. Polido, né? Então você vai ver as dificuldades que existem ali, né? É bom para que você saiba que nós temos acesso a essa Bíblia de 1848. Coube ao padre Mato Soares realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos na atualidade, publicada em 1930 e baseada na Vulgata. Essa tradução possui notas entre parênteses, defendendo os dogmas da Igreja Católica Romana. Por esse motivo, recebeu o apoio papal em 1932. A primeira revisão da Bíblia em português, feita por Trinitarian Bible Society, ou Sociedade Bíblica Trinitária,
foi iniciada em 16 de maio de 1837. Essa decisão foi tomada 6 anos após a formação da sociedade. O primeiro projeto escolhido para a publicação da Bíblia numa língua estrangeira pela sociedade foi o português. O reverendo Thomas Boy, do Trinity College de Cambridge, foi encarregado de liderar esse empreendimento. Em 1969, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, com o objetivo de revisar e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida como edição corrigida, revisada, fiel aos textos originais. Ou seja, você está sempre comprando uma Bíblia e vê lá, atualizada, corrigida, porque eles foram vendo os erros das traduções originais, ou até mesmo dando uma melhor interpretação para que a gente pudesse compreender melhor. Hoje você vê várias versões da Bíblia com linguagem de hoje, para a gente poder entender melhor. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não é isso que vai trazer a elucidação da palavra de Deus. Por mais que existam versões, linguagem de hoje, enfim, a nossa linguagem atual, ou seja, elas não vão trazer a compreensão profunda. Sabe por quê? Porque a Bíblia é revelada pelo Espírito Santo. Ele sim é que vai nos trazer o verdadeiro conhecimento daquilo que nós estamos lendo. Mas é claro que a gente precisa da compreensão do nosso dialeto, né? Então nós lemos. Mas saiba que é o Espírito Santo que revela ao teu espírito. Não permita que a Bíblia ela fique apenas no seu raciocínio, no seu intelecto. Traga ela para o seu espírito. Se você não está conseguindo, ore. Fala, Espírito Santo, que é o nosso mestre, me ensina, me revela, me dá a ciência da tua palavra. Faça isso, gente. Isso é importante. Eu tenho orado sempre que o Senhor me dê sabedoria do céu, conhecimento de Deus e a ciência da palavra. Em 1943, a Sociedade Bíblicas Unidas encomendaram um grupo de hebraístas, helenistas e vernaculistas competentes uma revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a linguagem, a grafia, os nomes próprios, o estilo da Bíblia de Almeida. E em 1948, organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, destinada a dar a Bíblia à pátria. Essa entidade fez 2 revisões do texto de Almeida, uma mais aprofundada, que deu origem à edição revista e atualizada no Brasil, e uma menos aprofundada, que conservou o antigo nome corrigida. Em 1967, a imprensa bíblica brasileira, criada em 1940, publicou sua edição revisada de Almeida, comparada com os textos em hebraico e grego. Essa edição foi posteriormente reeditada com ligeiras modificações. Mais recentemente, a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu e publicou a Bíblia na linguagem de hoje em 1988. O propósito basílico nessa tradução foi sido apresentar o texto bíblico numa linguagem comum e corrente. E em 1990, a editora Vida, eu já tive uma Bíblia dessa, publicou a edição contemporânea da Bíblia de Almeida. Essa edição eliminou arcaísmos e a ambiguidade dos textos quase tricentenários de Almeida e preservou sempre que possível a excelência dos textos que lhe serviu de base. Uma comissão constituída de especialistas em grego, hebraico, aramaico e português, coordenadas pelo reverendo Luiz Saião, sob o patrocínio da Sociedade Bíblica Internacional, agraciou e publicou o público brasileiro com a nova versão internacional, mais conhecida como NVI, do ano 2000. Durante as 2 últimas décadas, tem havido uma grande quantidade de novas traduções, numerosas demais
para serem mencionadas aqui. Algumas se empenharam em ser interpretações literais do original, enquanto outras definitivamente são parafrases. Encerramos aqui a doutrina, né, que fala do estudo da Bíblia, né? Nosso primeiro estudo, nós encerramos a doutrina da Bíblia. Vamos Então, começar o eu estudo creio que de Deus. Eu creio que isso foi de grande valor para você, né? Como tem sido para nós também. Este estudo para conhecer então a doutrina da Bíblia, a sua origem e todas as dificuldades que teve para ela ser difundida. Agora, meus irmãos, na segunda-feira nós vamos começar a doutrina de Deus. Quer conhecer Deus? Vamos estudar a doutrina de Deus. Quero agradecer a sua companhia por mais esta aula. Como disse, incentive os seus irmãos, compartilhe o quanto você puder, porque é importante para nós estarmos prontos e preparados. Jesus está voltando. Essa pandemia está nos dando a oportunidade de poder estudar, gente. Eu mesmo estava trabalhando, mas agora com essa pandemia eu estou aqui em casa. E Deus, então, me tocou o meu coração para estudar junto com a minha esposa e convidar você a participar do Venha Estudar Comigo. Que Deus possa... Você quer fazer algum comentário, por gentileza? Não. Não? Não, ela está... A plaquinha aqui está subindo aqui da produção para nós orarmos, né? Mas eu quero dizer para você, olha, Jesus está voltando. O que tem? Ok. A plaquinha levantou 4 horas. Gente, a gente quer fazer uma forma muito descontraída, gente, para que você possa acompanhar isso de maneira clara, não achar enfadonho. E eu estava só para encerrar. Jesus está voltando. A pandemia é um sinal de Deus para você se preparar. Então, por favor, se prepare. Né? Prepara-te para encontrar-se com o teu Deus. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos tem permitido estarmos aqui Jesus. Na presença do Senhor. Estamos na presença do Senhor aprendendo a tua palavra. Que aquilo que nós não pudemos ou não soubemos transmitir para os nossos irmãos, ó Espírito de Deus, traz a revelação a cada coração daquele que lê, daquele que está estudando a tua palavra. Traz a melhor compreensão, Senhor, para que todos nós possamos estar a cada dia mais prontos e preparados para a volta do Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Você quer dizer também? Bom final de semana para vocês, na graça do Senhor. Amém. Ixi.